bem-vindo ao canal Apocalipse, a história do futuro. Neste vídeo nós vamos tratar, a pedido da Sueli, da última semana de Daniel. Depois de a gente montar todo o roteiro, porque montado todo o roteiro é feito uma pesquisa, nós percebemos que esse vídeo ia ficar muito longo se nós abrangêssemos todos os temas, tudo o que foi pesquisado. Então nós dividimos em 3 vídeos, né, sendo este o primeiro, tá bom? E neste primeiro vídeo nós vamos tratar das primeiras 69 semanas e depois no próximo vídeo nos próximos vídeos da última semana, ok? Antes de continuar, eu queria pedir que você se inscrevesse no canal, se não é inscrito, ativasse o sininho em todos, né, para receber todos os vídeos e participar de todas as lives. Também, se você gostar do vídeo, dá o seu like, comente, compartilhe com seus amigos, com as pessoas mais próximas, porque isso ajuda muito o canal a crescer, tá bom? Então nós vamos para o vídeo agora. Nós vamos começar a falar então da profecia de Daniel e analisar qual é a importância dela para o livro de Apocalipse. Sendo que neste primeiro vídeo nós vamos tratar, a profecia de Daniel fala de 70 semanas destinadas sobre o povo de Israel. Só que nós vamos tratar das 69, ou as primeiras 69 semanas, para podermos contextualizar a última semana, tá bom? Então, muitos teólogos falam que a última semana de Daniel está relacionada com a grande tribulação. Eu concordo com isso, mas é importante entender qual é o contexto. Então nós vamos primeiro ler, né, a profecia de Daniel 9, 24 a 27, e depois vamos tecer os comentários sobre as 69 semanas primeiras, ok? Então vamos começar com Daniel 9, versículo 24. 70 semanas estão destinadas ou determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Lembrando que essa profecia foi dada pelo anjo Gabriel a Daniel quando ele estava orando pelo seu povo, ok? Então, continuando aqui, versículo 25, o anjo Gabriel vai estar explicando a Daniel o que acontece dentro dessa profecia. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, e aí príncipe com letra maiúscula, tá? Com P maiúsculo no início, haverá 7 semanas e 62 semanas, e as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Versículo 26. Depois das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir, e esse príncipe com letra minúscula, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. Até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações.
Versículo 27. Ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. Está falando do príncipe com letra minúscula. O príncipe do povo que vai destruir a cidade de Jerusalém. Ele fará uma aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre as asas da abominação virá o assolador. E isso até a consumação. O que está determinado será derramado sobre o assolador. Esta é a profecia na sua íntegra, e nós vamos tratar aqui de alguns detalhes. Coisas importantes que muitas vezes geram muita confusão, gera muita confusão no meio evangélico. A primeira confusão que eu vejo alguns teólogos fazendo é misturar, confundir a última semana de Daniel, né, com as profecias de Apocalipse, que de certa forma estão mescladas, mas a confusão se dá no fato de que o entendimento é que a última semana de Daniel, ou seja, a profecia das 70 semanas, está relacionada não só a Israel, mas como também a igreja. O que não é fato, porque o anjo Gabriel vai dizer logo no início, né, na primeira fala, vai dizer que está destinada sobre o povo de Daniel e sobre a cidade de Jerusalém. Então é uma profecia especificamente voltada para os israelitas, os israelenses ou os judeus e a cidade de Jerusalém. Tá? Há também uma percepção clara por que os teólogos entendem que a profecia basicamente é dividida em duas partes, as 69 semanas e a última semana. Nós vamos entender isso ao longo do vídeo, mas eu vou dar um spoiler aqui e vou falar o seguinte. As primeiras 69 semanas dizem respeito até a morte do Messias, que é Jesus. E a última semana acontece após a morte, mas com algumas condições. Tá? Essas condições elas vão ser analisadas no próximo vídeo. Espero que você compareça também no próximo vídeo, assista o próximo vídeo, para ficar claro quais são essas condições. Bom, Gabriel revela então que são 69 semanas. São 70 semanas, sendo 69, 7 mais 62, dá a saída da ordem para restaurar Jerusalém, lembrando que Daniel era cativo em Babilônia, tá certo? Estava no cativeiro babilônico e o povo também estava no cativeiro babilônico. Então a saída da ordem para eles voltarem para Jerusalém e restaurarem a cidade, né, até o Messias, até que fosse morto o Messias, seriam 69 semanas. E cada semana, obviamente, né, a gente entende que uma semana tem 7 dias. Porém, muitos teólogos, e eu concordo também com isso, afirmam que cada dia dessa semana equivale a um ano. 69 semanas vezes 7 anos dão 483 anos. Então, entendemos que da saída da ordem para reedificar Jerusalém até a morte do Messias transcorrerão 483 anos. Daniel não viu essa ordem, tá certo, ser dada. Isso vai acontecer num futuro próximo, né, para frente. Ele não viu, ele morreu antes. Tá? Bom, a primeira observação que nós temos que ter com muito cuidado
é que quando nós falamos de datas, principalmente datas antigas, abaixo de 1500, né, abaixo do ano 1500, nós temos que levar em consideração tanto datas do calendário judaico quanto datas do calendário romano. Temos que levar em consideração que o calendário romano era um calendário lunisolar, ou seja, era um calendário lunar que era adaptado ao calendário solar. Por quê? O calendário lunar conta as luas, só que não fecha com o calendário solar. E eles precisavam fazer umas adequações. Igualmente também o calendário hebraico, ou judeu, tá certo? A partir do ano, o calendário romano, ele começa, certo, a ser usado no ano 753 a.C., ou seja, praticamente na fundação de Roma. Mas em 46, o imperador ele faz uma mudança no calendário. Por quê? Porque o calendário romano tinha 13 meses, de 753 até 46, o calendário romano tinha 13 meses. E mesmo assim, ele apresentou falhas. Uma das falhas foi em 191 a.C., em que teve que fazer um ajuste no calendário para poder funcionar. E a segunda foi no século I, né, onde Júlio César ele instituiu então uma mudança no calendário no ano 46. Essa mudança no calendário, eu estou lendo aqui porque é muita informação. Aliás, todas as informações de pesquisa, vai estar tudo aqui na descrição, tá, gente? O meu roteirinho que eu estou lendo aqui vai estar lá na descrição. Você vai poder pesquisar, você vai poder entrar na internet, ver os links dos sites, ver tudo direitinho, tá bom? Se você quer estudar, então vai ter toda a informação aqui embaixo. Eu estou lendo porque é muita informação. Então, a partir do ano 46, o calendário romano ele passa por um ajuste. Ele deixa de ter 13 meses, porém, a cada 24 anos eles retiram dias de alguns anos, de alguns meses do ano, é um pouco confuso. Então não dá para simplesmente você pegar uma data e dizer, não, isso aqui é preciso, o dia, a hora, o mês está certinho. Pode ter divergência, tá bom? Da mesma forma, o calendário hebreu ou judeu, né? Por quê? O calendário hebraico, né? Porque ele tem 13 meses. Ele tem 12 e 13 meses. De tempos em tempos, de 2 em 2 anos, se não me engano, ele é ajustado, tá bom? Para, de 2 em 2 anos é o romano. De tempos em tempos se cria um 13º mês para ajustar o calendário lunar ao calendário solar, ok? Então esses calendários nos botam um sinal de alerta. Cuidado com as datas, porque as somas não vão ser precisas. Porque o calendário romano ele foi usado do ano 750, deixa eu ver aqui, 753 até o ano de 1582, quando foi criado então o calendário gregoriano. Mas o calendário gregoriano também partiu de premissas erradas. Um exemplo disso é o fato de que ele coloca o primeiro ano como sendo o ano do nascimento de Jesus. E nós vamos ver, né, historicamente, já foi provado isso, que Jesus nasceu antes, né? Nasceu antes de Cristo. É contraditório. Então isso é um alerta que a gente tem que ter, tá bom? Bom, mas existem alguns fatos históricos e personagens históricos que nós temos que levar em consideração quando fazemos essa
vamos dizer assim, conferência da profecia, por assim dizer, é que vão nos dar condição de realmente dizer, não, realmente a profecia está se cumprindo, ok? E ela vai se cumprir, ela cumpriu na 69, vai se cumprir na última, tá bom? Por isso que o primeiro vídeo é importante essa base. Então, o primeiro fato histórico é que Herodes o Grande, aquele que mandou matar os bebês de Belém, aquele que queria destruir o Messias, morreu entre o ano 5º e o ano 4º antes de Cristo. Alguns historiadores afirmam que a data é março de 4 antes de Cristo. Bom, outro fato também é que Jesus nasceu no mínimo 2 anos antes da morte de Herodes. Porque se ele mandou matar os bebês, obviamente fez isso quando estava vivo. Então Jesus nasceu em torno de 2 anos antes. Também está escrito lá em quando Gabriel vai fazer o anúncio da gravidez de Maria a Maria, ele faz isso no mês de Elu. Espero que esteja falando certo. Se tiver algum judeu aí, por favor, me corrija. Ou seja, é o equivalente a metade de agosto até metade de setembro no nosso calendário. Contando 9 meses de gravidez, obviamente, entendemos que Jesus nasceu de parto normal, no tempo normal. Ele nasceu no mês de Sivan, ou seja, entre maio e junho no nosso calendário. Tá bom? Esse é um segundo fato importante. As datas estão mencionadas, os meses estão mencionados na Bíblia. Terceiro fato importante é que Pôncio Pilatos, o governador sobre o qual Jesus, que deu a ordem de crucificar Jesus, assumiu seu posto de governador no ano 26 depois de Cristo. Então, qualquer data da crucificação tem que ser do ano 26 para frente, não pode ser do ano 26 para trás. Então, nessa análise, nós vamos tomar o ano 26, ou seja, Pôncio Pilatos chegou em Jerusalém e logo teve que enfrentar essa situação com Jesus. O Evangelho de João relata 3 Páscoas durante o ministério de Jesus. Uma logo no início, onde ele expulsou os cambistas do templo. Uma no meio, mais ou menos no meio, e a outra é o final. Mais ou menos no meio, não, no meio, né? Porque são 3 sequências, 3 seguidas, então uma no meio. E a última é onde ele foi crucificado, tá certo? É a Páscoa em que ele foi crucificado. O Evangelho de Lucas também relata que Jesus tinha quase 30 anos quando começou o seu ministério. Lucas 3:23. Todas as referências bíblicas estão aqui na descrição. Então, acessa aqui para poder ver. Ok, gente? Bom, agora existe uma série de datas que são mencionadas pelo Manual Bíblico de Halley, tá? Que eu gosto muito, que fazem menção ao retorno dos judeus para Jerusalém. Então eu vou ler aqui muito rápido, só para a gente ficar ciente. Também está na descrição, descrito direitinho, se você tiver curiosidade, pode procurar. A primeira data é 538 a.C., quando aproximadamente 50 mil judeus voltaram para Jerusalém. Segunda, também 538, no 7º mês, no mês de Ciserei, espero que esteja falando certo, setembro, outubro, no nosso calendário, edificaram o altar e ofereceram sacrifício. Em 537 foi iniciada a obra do templo, 537 a.C., e logo foi paralisada, tá bom? 542, Ageu, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, que são os últimos profetas do Antigo Testamento, eles instam o povo, os que habitavam em Jerusalém, a continuar a obra do templo. Eles tinham parado a obra do templo.
parte por decreto do rei persa e parte também por acomodação. Em 516 a.C., o templo é concluído. Em 479, Esther torna-se rainha da Pérsia. Então, se você quiser saber sobre Esther, lê lá o livro de Esther no Antigo Testamento. Em 458, 457, esse ano ele tem algumas divergências, alguns autores usam 458, outros usam 457 a.C. Esdras sai de Babilônia e vai para Jerusalém, criar o grande avivamento que torna possível, então, uma grande reforma religiosa. Em 444, Neemias, antes de Cristo, Neemias vai para Jerusalém a partir do mandado de Artaxerxes I, tá certo? E reedifica o muro de Jerusalém. Em 433, Neemias retorna à Babilônia, tá certo? Essas datas estão no manual bíblico de Halley, Henry Halley, H.H. Halley, são 3 H's. Está aqui a descrição, está aqui para você pesquisar também a fonte. Ora, considerando então a data mais cedo do nascimento de Jesus Cristo, que seria maio e junho do ano 6, considerando também a data mais cedo que Jesus poderia ser crucificado sob o governo de Pôncio Pilatos, no ano 26, nós encontramos que Jesus ele vai ter um ministério de mais ou menos 32 anos. Alguma divergência, alguns falam 33, mas João dá um período de mais ou menos 2 anos, um pouco mais de 2 anos. Então Jesus vai morrer com mais ou menos 32 anos, um pouco antes, e quase 2 anos de ministério, tá bom? Considerando então a data de 26 como a data da crucificação, nós vamos somando então os 483, diminuindo, né, no ano 26, dos 483, nós vamos regredir no tempo até o ano de 458, 457 a.C., que bate com a data de saída de Esdras de Babilônia para Jerusalém. Então, muitos teólogos consideram esta data como a data da saída da ordem para reedificar Jerusalém. Certo? Então está aqui a comprovação histórica de que boa parte da profecia, a maior parte da profecia, ela foi cumprida. Então não resta dúvida que a última semana também se cumprirá, num outro tempo. E eu vou dar um spoiler aqui, porque na verdade algumas condições deixaram de ser vigentes para poder se cumprir a última profecia em sequência da 69ª, que foi a destruição de Jerusalém e o exílio do povo, tá certo? Bom, eu queria terminar esse vídeo, que já está longo demais, com a seguinte pergunta. Eu fico me perguntando, né? Bom, tanto os sacerdotes quanto os escribas eram estudiosos da Torá do Antigo Testamento. Eles conheciam a profecia de Daniel. Aí a pergunta é, será que os rabinos, os fariseus, os sacerdotes sabiam que Cristo viria na época quando Jesus veio? Por que disso? Porque várias vezes eles perguntaram, és tu o Cristo? Perguntaram para João, és tu o Cristo? Então havia uma certa expectativa, o que dá para entender nos evangelhos, que havia uma certa expectativa de que o Cristo estaria ali por aquela época, certo? E a segunda pergunta é, será que eles o rejeitaram de propósito? Ou seja, sabiam que Jesus era o Cristo e o rejeitaram por questões financeiras, por questões de poder, porque não queriam um Messias que fosse rei, que fosse poderoso, que fosse livrar do Império Romano,
Ou será que foi por pura ignorância? Bota aí nos comentários o que você acha. É muito importante você fazer isso, tá bom? Se você gostou do vídeo, dá o seu like, comente, compartilhe, tá bom? E aí nos vemos então no próximo vídeo. Nós vamos tratar da última semana de Daniel. Espero vocês lá. Um grande abraço, obrigado pela audiência e tchau!